Olá, bem-vindos a mais um Momento Enem. Eu sou o professor Márcio Carvalho, leciono a disciplina de Sociologia no Colégio São Francisco Coque, da cidade de Passos. E hoje eu vim falar um pouco, como eu me amarro muito em séries, filmes, até mesmo para debater o campo das ciências humanas. Hoje eu trouxe uma série aí, que, na minha opinião, é uma das melhores séries, né? Game of Thrones. E para a gente fazer um pouco aí dessa jogada, né? Da série, com alguns temas muito recorrentes, né? Dentro do campo das ciências humanas, no caso de hoje, da sociologia, e que sempre são cobrados aí no Enem. Prometo que não vou dar nenhum spoiler da série, mas com certeza, né, depois de ter esse momento Enem de hoje, você vai ficar curioso para conhecer essa série aí, tá joia? E claro, né, estudar aí para a prova. Bom, o primeiro tema, né, que a gente aponta aqui e que aparece na série, né, de uma forma muito contundente, né, é a questão do combate à escravidão. Bom, né, como que seria essa ideia do combate à escravidão dentro do campo da sociologia, né? Tanto o socialismo, né, pela esquerda, quanto o capitalismo pela direita, né, representam no mundo real uma ruptura, né, de um sistema feudal que dividia a sociedade europeia, né, em castas, né, como a gente sabe muito bem, né, aquela sociedade estamental que era dividida em clero, nobreza e a população, né? E no caso da Idade Média, a gente sabe também que não tinha uma mobilidade, né? Então era aquele esquema, né, bem estagnado, não havia possibilidade de transição entre elas, né? Bom, na série, né, no Game of Thrones, exemplifica bem esse tipo de combate, né, quando uma das personagens principal, né, se não a principal da série, né, na minha opinião, a Daenerys, né, Targaryen, herdeira de uma linhagem de reis, né, e dona de 3 dragões, liberta os escravos, né, de Meryn, uma sociedade religiosa. Então, nessa linha, né, de pensamento do combate à escravidão, né, a gente tem muito forte aí, né, essa ideia, né, de ela promove uma verdadeira revolução, né, dentro da série, dando poder, né, de decisão aos escravos, né, e isso é bem interessante porque, assim, mexe com toda uma conjuntura, né, quando a gente fala de escravidão, né, dentro do campo sociológico, a gente pode pegar, por exemplo, no Brasil, né, que a escravidão começa com a vinda, né, dos africanos para o Brasil, né, trabalhar ali na cana-de-açúcar, e só termina, né, em 1888, foram então aí quase 300 né, e tantos anos aí de escravidão no Brasil, e aí quando a gente coloca, né, na série, né, essa ideia, né, de escravos, e inclusive um dos comandantes, né, acaba sendo ex-escravo dela, a série trabalha um pouco essa pegada, né, de combate à escravidão e de ideia de transformações da sociedade. É um ponto muito interessante, né, para se observar na série e também, né, dentro de um contexto, né, de provas e tudo mais no campo da sociologia, e entender um pouco essa disputa, né, que há dentro da sociedade, né. Aqui a gente tem uma imagem, né, da Daenerys, uma grande personagem da série. Pegando nessa mesma linha de pensamento, né, e trabalhando um pouco numa ideia mais marxista, né, grande pensador, sociólogo, também muito cobrado, né, no Enem, a gente vê muito claro, né, na série o conflito de classes, né. Na série, né, os personagens em God são divididos em família, como a gente já pôde ver aí, né, a Daenerys é Targaryen, eram os antigos monarcas, né, e dominavam com dragões, quase representando o feudalismo autoritário, né, enquanto tem os Lannister, também da série, né, que são a família que tem a grana, né, que tem o dinheiro, a família dona das minas de ouro, sempre portando poder econômico, né. Os que possuem menos posses, né, brigam com as demais classes, especialmente depois que a revolta, né, que a gente vai ver aí na série, aí, logo na primeira temporada, aí, já começa, né, com Robert Baratheon já conquistando o trono, não mostra, né, a revolta em si, mas sempre se remete a ela, né,
fez as famílias menos abastadas do norte, né, de Westeros, tomarem posse do Trono de Ferro, que domina os Sete Reinos. Bom, aí é interessante, né, porque a gente tem a família tradicional, né, que é os Targaryen, tem a família, né, que tem o poder econômico, que é os Lannister, na série, mas também tem essa possibilidade, né, a partir de uma revolta, né, como a de Robert Baratheon, e seu aliado ali, né, o Ned Stark, de assumir o poder. Então tem muito disso, né, de uma análise marxista, principalmente, né, quando ele fala da questão, né, dentro do socialismo científico, né, de que o poder deveria ficar na mão dos proletários, né, de uma revolução dos proletários, da qual ele denomina de ditadura do proletariado, né. E aí a gente sabe também que existe a crise econômica, né, com uma queda de extração no ouro, né, das minas, como, por exemplo, do Tywin Lannister, que é o grande patriarca, né, da família Lannister aí, que se mantém, né, dentro de toda a trama, né, da série, sempre embasada no dinheiro, né, então a gente tem a imagem dele, e ao lado aí, né, o templo religioso, que prega exatamente o contrário, né, o não portabilidade de bens materiais, tudo. Aí já dá para a gente perceber, né, na série que há classes, né, opostas, e é bem interessante essa análise, porque, de certa forma, também durante a série, né, elas vão se misturar aí, e eu não vou contar como, mas tem um pouco dessa pegada de luta de classes e de ideias de classes, né. Bom, terceiro ponto fundamental também na série, o poder feminino. A série acho que trabalhou muito bem, né? Todas as temporadas nesse sentido. É realçado no seriado, então a gente vai ter a Sansa, né, da família Stark, a Cersei, né, que é Lannister, e a própria Daenerys, como a gente já colocou aí, né, nos tópicos anteriores, mostra que as mulheres podem ser rainhas, né? O próprio nome da série é Jogo dos Tronos, né? Então todo mundo ali pode e tem, né, a possibilidade de sentar no trono, né? E não fica só aquela coisa dos personagens, né, homens poderem ocupar, as mulheres também, né, estão ali prontas, né, e aptas para assumir o trono, né. Dentro da questão sociológica, né, o feminismo é uma bandeira moderna e clara de esquerda e de quem vê política pelo viés progressista, né. Então a gente vem trabalhando muito esse sentido, assim, de aprofundar nesse tema, não só pelas questões, né, do Enem, mas sim, e maior ainda, né, por uma questão de ideias mesmo, né, do que a gente vive hoje em dia, e uma ideia mesmo de uma sociedade, né. Então, é importante esse ponto que a série coloca, exatamente por trazer um pouco esse debate aí, né, que é tão importante nos dias de hoje. Nós temos a imagem da Cersei Lannister, né? Bom, aqui nós temos, né, o autoritarismo e a defesa violenta do regime, né, que gera revoluções. Como a gente já disse, né, a família Targaryen, ela ficava no trono, né, isso também não mostra na série, né, tudo é sempre de lembranças, mas já começa a série com todos esses acontecimentos que eu estou dizendo aqui, já como se fosse um passado, né. Ele ficou insano, né, conhecido como o Rei Louco, o poder subiu a cabeça dele e ele começa a queimar toda a população. Essa cena não tem, né, na série, é sempre se remetendo a uma lembrança. Mas, e aí, né, por que eu sempre trago isso? Né? A questão do autoritarismo, né? Assim como o Rei Louco, né, na série, né, o poder, né, sobe a cabeça dele, a gente tem aí os líderes, né, e dentro de uma lógica do autoritarismo, a gente não poderia deixar de falar, né, de Adolf Hitler, do próprio Benito Mussolini, né, Stalin, que foram líderes, né, de um período, né, principalmente na década de 30, né, 40, o período conhecido como totalitarismo, né, seja o totalitarismo de direita, né, com Hitler e Mussolini, como o totalitarismo de esquerda do Stalin, né, são governos autoritários, que também sempre são cobrados aí no debate, né, da questão sociológica, e é importante aí a gente estar sempre fazendo essa, né, se remetendo a essa questão aí do autoritarismo. Aqui nós temos, né, a imagem do Rei Louco, né, também não aparece
na série, sempre como lembrança, né? As guerras podem ser evitadas pela negociação política, né? Então, este é um outro viés esquerdista, mais moderado, né, nessa série, né, que acredita nas reformas do sistema econômico-político, né? É uma tendência que evita a revolução, um movimento mais radicalizado que acaba inevitavelmente no conflito direto. Então, a gente tem também, né, numa análise sociológica, as tentativas, né, de negociações, de discursos mais pacifistas. Me surge aqui, né, na memória aqui o próprio movimento, né, dos direitos negros, né, nos Estados Unidos. Nós tínhamos os Panteras Negras, né, que acreditavam na conquista dos direitos, né, pegando em armas e tudo. E temos também do outro lado, né, o Martin Luther King, que acreditava um pouco mais na questão do diálogo, né. Isso, trazendo agora para o campo da série, né, isso é bem visível na questão das pessoas tentarem, né, negociar e como essas negociações, né, vão acontecendo na série, né. Ora, fazendo as mudanças a partir da violência e ora com bastante conversa, né, com conselheiros e tudo mais. Historicamente também isso a gente vê bem, né, nas questões do Enem. A visão do desfavorecido, né, é levada em conta. No Game of Thrones não é uma narrativa do bem contra o mal, isso é interessante, né? Não tem essa coisa de quem é o mocinho, quem é o bandido, né? Sua história política de reis e plebeus traz a visão de desfavorecidos socialmente, como, por exemplo, o anão, o Tyrion, né, Lannister, que vive uma vida à margem da família real e se apaixona por prostitutas, sem estabelecer vínculos, né, tradicionais, no sentido de que ele pertence, né, à família Lannister, a família que tem um poder econômico na série, mas ao mesmo tempo, né, ele é um anãozinho ali que fica passando, né, e sempre trabalhando, né, nas margens, né, da sociedade. É o que a gente chama, né, até essa visão mesmo, né, dos menos favorecidos, a visão em tons de cinza, né, da vida humana, mostradas por esses personagens, tá? Nas suas virtudes, né, como o próprio Tyrion tem, né, as suas virtudes de leituras e estrategista e suas falhas, né? É bem interessante também essa pegada. Aí a gente tem uma imagem do Tyrion Lannister, né? Bom, aí, né, a gente fecha pegando um pouco dessa ideia, né? O cenário da obra é dotado de características maquiavélicas e hobbesianas, né? Dentro da linha, né, dos filósofos, né? Pensadores aí, né? De modo que há um rompimento com a moral cristã, apresentada pela ausência, né, do maniqueísmo entre os atores políticos, e o que faz, né, com que também não seja evidente o leitor, né, a existência de heróis ou anti-heróis e vilões, como a gente já disse, né. É interessante essa ideia, né. E aí a gente pega, né, sempre nesse trabalho aí, tentando olhar um pouco desse olhar mais de sociologia, o Maquiavel, né, que tem, né, destaca-se, então, os fins justificam os meios, né, já que o certo e o errado são julgados pelo resultado político, né, que é obtido. Então, é muito isso, né, a gente vê um viés, né, muito maquiavélico, né, maquiavélico no sentido das ideias do Nicolau Maquiavel na série, né, no sentido beleza, tem que ter uma finalidade, e aí o que a gente fizer para chegar nisso vai ser justificado, né? Então a gente vê isso muito forte na série, nessa busca mesmo, né, pelos resultados e principalmente, né, pela busca do poder. Aqui nós temos, né, mais dois personagens, o Jon Snow e o Robert, né, Stark. E da mesma forma, né, o cenário também, assim como é maquiavélico, é hobbesiano, né, composto pela violência. É a questão, né, que a frase famosa, né, do Thomas Hobbes, o homem é o lobo do próprio homem, né, sendo o medo de uma morte violenta uma constante do cenário social a ser considerada pelos atores políticos em cada atuação deles ali, né. Então tem muito dessa ideia, né, tem que ter alguém ali para ter o controle, né, como é colocado nas ideias de alguns filósofos que defendem, né, o Estado absolutista, que o rei, ele no caso do Maquiavel, que tem o livro Príncipe, né, e o próprio Hobbes trabalha nessa ideia de ter alguém para ter esse controle, né,
de liderança mesmo, porque se deixasse, né, se não tivesse isso, haveria, né, guerras e guerras entre as pessoas, porque não haveria uma ordem, né? Então, aqueles que ignoram as variáveis maquiavélicas hobbesianas, né, em seus atos acabam por encontrar o fracasso político, né, e, consequentemente, a morte violenta. Isso é muito claro, né, na série, né? Bom, espero que vocês tenham gostado, né, e por mais assim que foi bem rápido, aqui a gente traz mais alguns personagens, né? É uma série bem interessante, eu trouxe apenas algumas análises, né, mas a gente poderia fazer análises mais históricas, mais geográficas, filosóficas, mas para quem gosta, né, das ciências humanas, e também para quem está, né, se preparando para o Enem, é uma série que é super recomendável, assistir ela, né, e tentar fazer, né, esse olhar mais voltado mesmo para os estudos, né, das ciências humanas. Bom, fica a dica aí e até a próxima. Um forte abraço.